Olá pessoal, sou o professor Rafael, mestre em Ciências da Educação e hoje nós vamos trabalhar a disciplina Avaliação do Ensino-Aprendizagem. Para falarmos em avaliação, primeiramente nós temos que entender o que vem a ser um processo avaliativo. Cabe relembrar que todos nós já temos incutido dentro do nosso subconsciente a função de avaliar. Um exemplo é quando nós estamos dirigindo um carro, e do nada passa um pedestre não respeitando a faixa. Ou seja, ele passa na frente do carro, podendo causar algum atropelamento ou cegar a visão de um motorista. E nesse caso, nós já avaliamos. Nós chamamos de irresponsável, nós falamos alguns xingamentos, porque é natural do ser humano o processo avaliativo. A ação de avaliar, ela é contínua, constante e frequente nas práticas e nas relações que se estabelecem entre os seres humanos. Antes da existência da escola, o sujeito já era avaliado pelos anciões, os sacerdotes, os pajés, pessoas que tinham maior conhecimento. Steike, ele vem falar para nós que o homem observa, o homem julga, isto é, o homem avalia. O primeiro estilo de avaliação formal, ele foi evidenciado na China, com os exames, com a finalidade de selecionar candidatos para o exército. Ou seja, aqueles candidatos que queriam servir ao exército, eles passavam primeiro por um processo avaliativo, que se chamava de exames. Depois, na Grécia, também veio os processos avaliativos. Cabe lembrar também os espartanos, Conta a história que o processo avaliativo para colocar os homens, as mulheres, que eles todos viviam em uma sociedade onde os corpos eram monumentais, as pessoas elas serviam o exército, faziam muito exercícios físicos. Então, o processo para colocar a pessoa no serviço militar era, primeiramente, saber se essa pessoa conseguia passar nos testes, ou o recém-nascido, quando nascia, muitas das vezes os exércitos ou os capitães pegavam nas pernas dessas crianças recém-nascidas, e se essas crianças não obedecessem os estímulos, não chorassem, não levantassem a mão, elas automaticamente já eram lançadas no desfiladeiro. Ou seja, o processo avaliativo, ela tem uma trajetória milenar. Já falando nas questões de exames, aqui no Ocidente, foi massificado, evidenciado nos séculos 16 e 17. Nós podemos lembrar um pouco da história dos jesuítas aqui no Brasil. O primeiro estilo de educação implantado no Brasil, chamamos de educação tradicionalista, que foi uma bula chamada Ratium Estudorum. No Ratium Estudorum, a Companhia de Jesus tinha a hegemonia católica e eles apregoavam que o homem devia desempenhar-se ou empenhar-se em atingir a perfeição humana na vida natural para fazer por merecer a dádiva da vida sobrenatural. O que é isso, professor? Eles tinham uma bula, um livretozinho, que já ensinava o que o homem, o que os nativos deveriam aprender. A vontade da igreja e dos jesuítas era propagar a fé cristã. Então, o estilo de educação implantada era aqueles decorebas, repetições, e o sistema avaliativo era naquilo que eles aprendiam. Então, eles tinham que aprender o latim,
tinham que aprender as orações, as rezas, eles não conheciam ainda o cristianismo, né? E até então, no sistema do Ratium Estudorum, o estilo pedagógico colocado para esses nativos, eles aprenderam com a metodologia. No segundo período, nós vamos falar da pedagogia comeniana, que é a avaliação por meio de exames finais, com estratégia de ensino, e o que importava era a nota. Então a gente já tinha a educação tradicionalista, que era era dada uma educação colocada pelos padres jesuítas dentro dos primórdios da igreja, e eles eram avaliados de acordo com aquilo que eles aprendiam, as orações, a leitura do Ratium Estudorum, ou até mesmo na escrita e na fala, mas eles aprendiam somente aquilo que a igreja queria que eles aprendessem, pois a missão da igreja era catequizar. A expansão do Império Romano, podemos dizer assim, a expansão da Igreja Católica Romana. Já com a pedagogia comeniana, a avaliação ela passa, né, a ser mensurada dentro dos exames finais. O que importava eram as notas, a quantidade de conhecimento adquirido não era levado em consideração. Era somente as notas. Como eles alcançavam essas notas, a gente não queria saber. Por fim, nós temos a burguesia, que volta à educação tradicional, mas ela vai aperfeiçoando os seus mecanismos de controle e classificação. Exame, modo de controle e seleção. Nós vamos controlar e também selecionar essas pessoas para passarem para os próximos anos. Quando nós falamos em educação, nós vamos ter alguns períodos. Vale relembrar o período pré-Taylor, que é no final do século XIX, no início do século XX, que eram utilizadas medidas psicofísicas, as capacidades sensoriais, o tempo de reação, marcado pelos testes de QI, né, o quociente intelectual. A proposta avaliativa eram quantitativas e se concentravam no aluno. Não existia um planejamento, não tinha um currículo, não tinha uma proposta político-pedagógica e não tinha relações diretas entre o planejamento, o currículo e aquilo que era ensinado. Ou seja, o aluno aprendia, né? Aquele aluno que tinha mais conhecimento, eles eram aprovados. O que tinham menos QI, consciente intelectual, eles ficavam retidos. Já no próximo período, de 1934 a 1945, Ralph Taylor, ele que é o pai da avaliação, ele tem objetivos educacionais que se constituem como centro da avaliação. Eram descritos padrões que deveriam ter congruência entre a avaliação e objeto instrucional. A avaliação como instrumento diagnóstico quantitativo da rentabilidade e eficiência da escola e dos processos pedagógicos e administrativos, a reformulação do currículo e das propostas educacionais para reflexão e reconstrução dos objetivos pedagógicos a serem cumpridos. Então, nós já temos um avanço muito grande na questão da avaliação, já com o diagnóstico, os instrumentos quantitativos. Ainda nós não falamos em instrumentos qualitativos, tá? Só em quantitativos, era quantidade podemos dizer assim, de conteúdos, de rentabilidade, eficiência, tanto da escola quanto do aluno. O terceiro período nós chamamos de período da inocência, de 1946 a 1957.
Muito se refletiu e se escreveu sobre avaliação nesse período. Porém, em termos práticos, não houve avanço nem novas estratégias, permanecendo as mesmas práticas avaliativas, que vigoraram até então. Neste período, surgiram as primeiras reflexões sobre a avaliação no contexto do processo de ensino-aprendizagem. A taxonomia de Bloom, em referência a Benjamin Bloom, que estabelece 3 categorias para a organização dos objetivos educacionais: cognitiva, afetiva e psicomotora. Essa proposta era classificar os comportamentos do aluno, demarcando aquisições e os modos de raciocínio para auxiliá-lo a progredir em direção aos efetivos ou os objetivos que eram traçados. Então, nesse período da inocência, não teve muito avanço, historicamente falando, porém foi um momento de reflexão, um momento de estudo, né? Então, começa-se a entender dentro da taxonomia de Bloom os objetivos educacionais, as propostas, o que era a parte cognitiva, o que era a parte afetiva e psicomotora. Então, até nesse período, agora a gente começa a trabalhar um pouco no comportamento desse aluno, trazendo esse aluno a inteirar mais do assunto da educação. E aí nós vamos passar para o próximo período, que é o realismo. O realismo ele vai de 1958 a 1972, com o senador Robert Kennedy, que ele propõe que a avaliação fosse um componente obrigatório nos contextos escolares, surgindo os programas avaliativos, dimensionando recursos públicos para a educação e justificando-os. A avaliação, ele sai do foco do aluno e passa também para o professor. Até então, nesses outros períodos, nós falávamos muito do comportamento, nós falávamos muito do QI, somente visionando a aplicabilidade da educação no aluno. Porém, agora no realismo, a gente começa a sair do foco do aluno e passar também para o professor, para a escola, para o sistema de ensino e também as políticas públicas efetivas na educação. Por fim, nós chegamos no profissionalismo em 1973, até a atualidade. Nós temos algumas características que vão demonstrar esses aspectos do profissionalismo dentro, obviamente, da avaliação do ensino-aprendizagem. O primeiro aspecto nesse período, que vigora até os dias atuais, é o aprimoramento sobre os conceitos da avaliação, tendo mais clareza e objetividade. A formação continuada dos avaliadores, uma parceria de cooperação entre a instituição e os profissionais envolvidos dentro do processo da avaliação da aprendizagem. A metodologia ela é mais aprofundada na teoria, mas também no diálogo entre as concepções que permeavam o campo positivista. E, por fim, a compreensão da complexidade do conceito, passando-se a considerar a subjetividade dos resultados, bem como o foco no processo e não no produto final. A educação, ela começa a ser integrada, mas a avaliação não é só nos resultados finais, e sim em todo o processo. Como começar, como fazer um diagnóstico, como avaliar, quais as metodologias eu vou utilizar. Então, esse período do profissionalismo inicia-se em 1973 e vai até os dias atuais. O grande problema da escola e da avaliação
Até então ficava na era da tecnologia, né? Com o advento da internet. Por quê? Porque muito se falava nos novos meios de comunicação, mas só ficava na parte do alunado. Até então, o aluno era avaliado por aquilo que ele estava construindo em sala. Agora, esse aluno começa a avaliar os professores, né? Pesquisando na internet, eles tendo subsídios que as escolas muitas das vezes não propiciam para os professores. Muitas das vezes os professores não tinham acesso à internet, não tinham computador, mal tinham um telefone bom pela escassez de recursos, os salários baixos. Hoje a realidade é outra. Nós vivemos numa pandemia, nós estamos passando por tempos difíceis e a educação ela tem se reinventado. O professor, ele tem se reinventado ministrando aulas online, como por exemplo, essa que nós estamos fazendo aqui hoje. O processo avaliativo vai constituir naquilo que o aluno aprende, constrói, nos feedbacks que ele está tendo. Então, hoje nós temos em mãos um celular, um computador que me liga do outro lado do mundo, e assim o processo avaliativo ele vai ficar um pouco mais fácil. Mas e aí, professor? Quais são os problemas da avaliação? Como que eu vou avaliar o meu aluno nos dias atuais? Muitas das vezes a gente avalia o nosso aluno do jeito que nós achamos que deve ser avaliado. Um exemplo hipotético seria os meus alunos serem um macaco, um pinguim, um elefante, uma foca, um cachorro e um peixe dentro do aquário. E eu falasse para todos esses alunos, para uma seleção justa, todos vocês farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Muitas das vezes, para o elefante seria mais difícil escalar uma árvore ou para o peixe, mas para o macaco não. Seria ótimo, ele iria escalar essa árvore. Será que a seleção que eu estou fazendo é justa? Será que é justo eu pegar uma avaliação e passar para todos os meus alunos sem conhecer a realidade, sem saber quais as competências a serem repassadas com o conteúdo? Qual o objetivo da minha aula? Então, nós temos que muitas das vezes minimizar a lógica padronizada que nós, professores, temos de achar que todos são iguais. Todos os alunos pensam iguais. Isso no sistema tradicionalista, os alunos eles tinham que aprender aquilo que o professor queria que ele aprendesse. Se o professor pensasse quadrado e o aluno pensasse redondo, o professor picotava o pensamento. Não, você vai pensar do jeito que eu quero que você pense. A educação hoje, ela é libertadora, crítico-social. Nós vamos entender que os nossos alunos são diferentes, que as propostas são diferentes, e eu, enquanto profissional, tenho que me reinventar. Eu tenho que ministrar o meu conteúdo e saber avaliar as competências e aquilo que o meu aluno pode contribuir com a sala, ou com a aula, com a sala de aula ou com a avaliação. Muitas das vezes, nós achamos que os nossos alunos todos têm que pensar igualzinho, sentar igualzinho, não pode divergir dos pensamentos um do outro. As nossas avaliações, eu pergunto coisas mirabolantes que muitas das vezes eles não conseguem entender o que eu quis colocar na avaliação, e com isso eu vou estar prejudicando o meu aluno. Aquele modelo de aula onde o professor passava avaliações, ou então muita atividade, os alunos eram muitas das vezes
trabalhosos, custosos. E aí, para silenciar esses alunos, o professor passava muita atividade no quadro. Esse modelo de educação, ele não se sustenta. Ele por si só não se sustenta. Obviamente que Paulo Freire vem falar da pedagogia do oprimido, que muitas das vezes o aluno, ou nós aprendemos da opressão, você vai fazer isso. E aí o aluno pega e faz. A educação, ela muitas das vezes, ela passou do vazio para o cheio. O ensino, ele é cada vez menos o processo de transmissão de informações e cada vez mais um processo de apropriação, de compreensão, de interligação e de pesquisa. O ensino não é somente um processo de transmissão de informações. O aluno agora ele vai apropriar, ele vai compreender, ele vai ter um elo com a pesquisa e com o conteúdo ministrado pelo professor. A educação, ela passa do fixo para o móvel. A aprendizagem acontece cada vez menos no espaço físico, ou fixo, desculpa, e cada vez mais em vários outros espaços, em redes e relações. Um exemplo, eu estou aqui no estado de Goiás, na cidade de Porangatu, e vocês estão em outro lugar. Então, a educação, ela não é mais enlatada. E como eu vou avaliar a participação, a aprendizagem desse meu aluno? Cabe a nós, professores, entendermos que o compêndio da educação não é somente amassar um barro e fazer desse barro um pote, mas saber qual o processo que leva desde a extração da argila até a moldura ou amassar esse barro para depois fazer um pote e depois queimá-lo. A educação é isso. Muitas das vezes eu falo para os meus alunos, e é um exemplo bobo que eu dou, que nossos alunos, eles são comparados a uma fruta. Um exemplo é uma laranja. A laranja, ela serve para fazer um delicioso suco de laranja refrescante. Mas se eu pego essa laranja e não tem caldo, o que eu vou fazer? Eu vou jogar fora? O meu aluno que não consegue entender, que não consegue participar, que não sabe ainda fazer aqueles primeiros cálculos matemáticos, o que eu vou fazer com ele? Se fosse na educação do passado, eu colocaria atrás de uma porta, eu colocaria nas últimas fileiras. Hoje não. Hoje eu entendo que aquela laranja que não tem suco, eu consigo fazer uma compota, eu consigo fazer um chá com a casca, eu consigo fazer uma geleia, um bolo. É isso. A educação, ela tem que transformar. E o nosso aluno, ele tem que sair cada dia mais satisfeito com o processo educacional. Por isso que a gente tem que entender quais são os mecanismos de avaliação. Então, nós vamos ter a avaliação diagnóstica, que chamamos de avaliação de entrada, a avaliação formativa, que é a avaliação do processo, e a avaliação somativa, que é a de saída. Quando eu recebo meu aluno em sala, eu vou primeiramente fazer um diagnóstico. Eu vou entender o que esse aluno sabe. O que esse aluno traz consigo? Quais são as realidades que ele vivencia? Qual o meio cultural dele? Então, eu abro as portas com avaliação de entrada ou avaliação diagnóstica. Depois, eu vou dar uma avaliação no processo de formação, que é aquela sala de aula, aqueles feedbacks, o professor construindo junto com o aluno. E, por fim, a avaliação de saída, que vai impulsionar esse aluno para as séries seguintes. Chamamos de avaliação somativa. Nós temos que entender
que a avaliação, ela transforma. Eu posso utilizá-la tanto para dar um up na vida do meu aluno, como também para encerrar as expectativas que ele tem. Por isso que nós temos que entender como avaliar. Nós falamos muito. E na prática, professor, existe uma fórmula secreta para avaliação? Eu digo a vocês que não. Mas se eu entender, primeiramente, o que eu quero, o que eu, enquanto professor, quero que os meus alunos façam, quais os objetivos que eu quero que esse aluno realize com a minha aula. Essa aula minha, ela tem a função de quê no dia de hoje? Quais as competências e as habilidades que eu vou utilizar? Se eu passo uma avaliação muito bem elaborada e pergunto, um exemplo, numa avaliação escrita, pinte o 7. Eu vou pedir para vocês pintar o 7. É uma pergunta? Não, eu estou mandando, porque a avaliação ela empodera. Um aluno pode desenhar o numeral 7 e pintar. Ele pintou o 7. Um outro aluno escreve 7 e vai colorir ou contornar. Ele pintou o 7. Mas o outro aluno, ele entendeu que pintar o 7 era quebrar a sala de aula inteira. Ele também pintou o 7. Por que que o primeiro aluno que pintou o numeral 7 vai com 10 e esse aluno que pintou o 7, que não entendeu a pergunta do professor, ele foi com a nota 0 e ainda foi expulso da escola? A culpa não é do aluno, a culpa é do professor que não teve objetivo na sua pergunta, que não teve objetivo na avaliação e nos critérios avaliativos. Para encerrarmos esse nosso momento, eu gostaria muito de falar um pouco para vocês sobre os instrumentos avaliativos e os critérios. Para mim fazer uma boa avaliação, eu tenho que primeiro entender o que são os instrumentos e o que são os critérios avaliativos. Eu vou pedir para vocês fazerem uma resenha. A resenha é um instrumento avaliativo. Mas quais os critérios que eu quero dessa resenha? Os objetivos, se tem coesão, quantas linhas você resenhou, se você conseguiu repassar o pensamento ou confrontar o pensamento do autor. Isso é instrumento. Isso é critério, desculpa. O instrumento é a resenha e os critérios é o que eu vou avaliar da resenha. Um outro exemplo de instrumento é que a gente sempre pede para os nossos alunos faça um teatrozinho. Aí todos os alunos vão fazer um teatro, certo? O instrumento avaliativo é o teatro. Mas quais os critérios que eu vou avaliar? Será que os meus alunos decoraram? Será que eles têm performance em palco? Será que eles construíram o figurino? Isso são critérios. Se eu pego uma avaliação, mesmo que remotamente, e analiso os instrumentos e os critérios, eu estou em dias com aquilo que eu, professor, com a promessa que eu fiz no dia da minha colação de grau. Finalizando, eu gostaria muito que vocês pegassem a apostila e que respondesse a avaliação que vai ser passada ainda hoje pelo link. Só para finalizar, vocês têm que ter muita atenção, porque um ponto muda o significado inteiro de uma frase. Como, por exemplo, não espere. Eu utilizei somente o ponto final. Não espere. Mas se eu falar não espere, eu coloquei uma vírgula. Não espere. Já mudou
completamente a avaliação e a escrita. Por isso que nós temos que entender, muitas das vezes, que o meu aluno não está compreendendo aquilo que eu, enquanto professor, estou pedindo para que ele faça. E eu preciso, muitas das vezes, explicar, fazer uma avaliação sucinta. Não faz mal a ninguém fazer uma avaliação clara, curta, do que pegar e florear muitas coisas, fazer uma avaliação robusta e o meu aluno não entender. Eu espero que vocês tenham entendido, né, um pouquinho da nossa aula. Eu sei que é curta, mas vocês terão acesso à apostila para responder as avaliações de vocês. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e você, professor, você, aluno, é a saída para todas as mazelas do nosso mundo. Eu, enquanto professor, fico muito feliz em estar falando com vocês no dia de hoje. Espero que em algum dia nós nos encontremos todos para juntos festejarmos o fim dessa pandemia e aí poder dar aquele abraço gostoso de professor, de aluno. E desde já me coloco à disposição de vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem estar me mandando mensagem, tá bom? O meu telefone é o 62 98491 4649. Um abraço a todos e até mais.